Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e eu vou comentar com vocês sobre um documentário que tá dando muito o que falar. Ele é muito curto, ele tem 1h30 e pouco, mais ou menos. E é uma história verídica. E o nome é bem grandinho. Eu até fui falar pra minha mãe, que nome é esse? Eu falei, pois é. Eu também não tinha me atentado muito se era bom ou não, mas eu comecei a ver muita gente falando bem. Nossa, o final é surpreendente, que história, ainda mais é real. Eu falei, ok, vamos assistir. E realmente é muito bom e a história é muito sinistra. Bom, tem spoiler, está no Netflix, ele é original do Netflix, ele chama Amante Stalker Imortal. A gente vai ter um protagonista que é o Dave Krupa. Ele é a pessoa que narra essa história, mas a gente vai ter outros depoimentos nesse documentário de um homem que, ao tentar se relacionar com algumas mulheres num aplicativo, não era nem aplicativo, era um site de relacionamento, ele acabou se dando muito mal e conhecendo gente muito doida. Bom, vamos lá. Ele começa a contar, na verdade, bem no início, como é que ele conheceu a esposa dele, mãe dos filhos. Eles trabalhavam num posto de gasolina. E aí, depois de um tempo, eles casaram super jovens e tal, estavam super apaixonadinhos. Só que depois eles acabaram se separando. Para não ficar longe dos filhos, a mulher ia se mudar e ele foi junto para outra cidade. Então, eu tô falando do ano de 2012, lá no Nebraska, né? Quando esse homem, então, morando sozinho, né, vendo os filhos de vez em quando e tal, falou, preciso de uma companhia, mas ele não queria, ele fala que ele não queria casar com ninguém de novo. Ele queria uma mulher para sair de vez em quando, para ter relação, essas coisas, né? E ele entra nesse site de namoro, ele deixa bem claro para as mulheres com quem ele se relaciona, ele relaciona com ele faz contato, de que ele não quer nada de relacionamento sério. Ele conhece uma mulher, ele começa a ver ali como é que ela é, né? Começa a conversar com ela, vê que acha ela engraçada pelo papo dela, e aí começa a marcar encontro com ela. E a primeira mulher que ele vai sair, então, chama Liz Goeliar, né? E aí ele conhece essa mulher e ele sai com ela, acho que cerca de 2 semanas. O tempo certo, mas sai com ela 2 semanas. E aí, depois que ele sai com ela, ele se diverte com ela, ele fala, olha, eu não estava direto na minha casa, era de vez em quando só e tal, e enfim, não era nada sério. Ele passa a sair com outra, chamada Carrie Farver. E também ele diz que informou a essa a mesma coisa que ele tinha informado a outra, né? Que ele era pai de família, que ele tinha se divorciado e que ele não estava ali buscando nenhum relacionamento sério, nenhuma mulher para casar, e sim uma amiga, né? Uma mulher que ela pudesse sair de vez em quando e terem relação. Ok. Para ela estava tudo tranquilo também, ela saiu. Só que ele conta que no início, né, no dia que ele estava saindo com essa mulher, a outra apareceu no local para pegar as coisas dela. E foi uma coisa meio bizarra, porque uma desceu e a outra subiu. Elas se entreolharam e nada aconteceu. Só que ele jamais poderia imaginar que se relacionar com essas duas mulheres fosse transformar a vida dele num pesadelo. Porque ele começa a se envolver num jogo que ele jamais imaginou que ele poderia ser envolvido. Ele só achou, vou sair com essas mulheres, né? Vou dormir com elas e tal, e beleza, né? Vou viver a vida. Só que ele começou a ser perseguido, ele sofreu assédio. E essa história ainda envolve um incêndio, gente, bizarro, tá? E até, né, do que um assassinato. Bom, vamos lá sobre o que. Aí, ó, vamos lá sobre o que aconteceu nessa história, tá? Ele narra e tudo e vai aparecendo alguns momentos que são, obviamente, não são da época, aparecem até algumas fotos e tal, mas tem os atores ali interpretando essas cenas que ele vai narrando. Ele se relacionou com essa Farver, então, tá? E ela queria um compromisso mais sério com ele. E aí ele pega e recusa isso. Ele diz, olha, não quero, eu sigo não querendo morar com você e tal, não é a minha vibe, não é o que eu tô querendo no momento, eu sempre fui muito sincero com você. Mas a partir desse momento que ele diz isso pra essa Farver, ele começa a receber muitas ameaças no nome da Kari, né, por mensagens de texto. Kari era outra, né. E aí, a Kari começa também a ameaçar a tal da Liz Goliar, com quem o David tinha saído antes. Aí falou, né, essa mulher é psicopata, né, ou seja, além de estar me ameaçando, ainda está ameaçando a menina que eu saí, que nem tem um relacionamento. Ok. E aí começam várias situações. A Goliar tinha um carro, e esse carro vai ser depredado, né, destruído e tal. Aí depois ela repara que as roupas dela foram danificadas. Depois, ela vê que a casa dela começa a pegar fogo. A casa dela é incendiada num incêndio criminoso, tá? Foi proposital. Ela sobrevive, ok, tá? Mas ela fica tão desesperada com essa situação e sem saber o que fazer, que ela resolve se mudar, fugir desse local, que ela fala, um dia vão conseguir me matar, não conseguiram agora, mas vão conseguir depois. Ok. Enquanto estava tudo isso acontecendo,
né, ela tá viva e tal, mas a Kari, né, ela tá totalmente desaparecida, ninguém sabe onde ela tá. Enquanto isso, o protagonista da história, né, o que estava no meio das duas mulheres, ele tenta, né, lidar com essas questões todas, ele tenta continuar vivendo e tal, até porque ele deixa de receber a tal das ligações, das mensagens de texto pavorosas que ele recebia, enfim. E aí, ele querendo sair dessa, né, recomeçar a vida dele, ele fala, ó, ela sumiu, vou marcar um encontro com a mulher e tudo para resolver. Só que ele marca um encontro, na verdade, com outra mulher, desculpa. Ele marca um encontro com outra mulher e ele fala, isso já passou, as duas já se resolveram e tal, né, e também não tá mais atrás de mim. Eu vou aparecer, vou ligar, vou sair com outra mulher, já é a terceira mulher. Só que a mulher não aparece. A mulher marca um encontro com ele, simplesmente não aparece. E ele vai investigar, ele acha estranho e tal, e ele acaba descobrindo depois de um tempo que isso tudo era uma farsa. Tá? Nunca teve uma mulher, que a terceira mulher nunca existiu, ela era a tal da Kari, que volta a ameaçá-lo. Assim, surrealmente, ela não só ameaça esse cara, como ela também ameaça a ex-mulher dele, que ele nem tinha absolutamente mais nada, e os filhos do cara, querendo atingi-lo, obviamente, né? Não consegui desse jeito, né? Eu vou conseguir dessa vez com ele. Gente, é muito doido. Porque aí ele começa a ficar desesperado. Ele fala, cara, não sei mais o que eu vou fazer. E aí o documentário vai mostrar que ele entra numa questão assim muito de perseguição, de achar que as pessoas estão sempre querendo matá-lo. Ele não tá bem da saúde mental, obviamente, depois de tudo isso. Ele vai entrar no jogo, a gente vai ver a entrevista dos investigadores, né, que são do gabinete lá e tal, do xerife. Eles passam então a procurar a tal da Carrie, que depois dessas ameaças todas tinha sumido por 2 anos, eles acham isso bizarro. E eles vão até a casa dela, e entrando na casa dela, né, eles reparam que ela não levou absolutamente nada. Ela não mexeu em nenhum, ela não teve nenhuma movimentação no banco dela. Isso não é comum, porque geralmente as pessoas que somem, né, assim, fogem, na verdade, elas fazem movimentação bancária, não, o dinheiro dela estava todo lá. E aí, ele reparou que a roupa estava toda lá também. Não, ele reparou que não tinha limpado desculpa, gente, não tinha limpado a conta do banco, mas ele tinha, na verdade, no dia anterior a ela ter desaparecido, tinha tido umas movimentações, 2 movimentações, 3 movimentações, sei lá, bancárias, mas depois não tinha tido mais movimentação nenhuma nesse tempo todo, e isso que é estranho, porque a pessoa que, né, some geralmente leva o dinheiro todo. E aí ele falou, gente, não é possível que a pessoa, né, tire o dinheiro e tal, e gaste tudo e tal, e ninguém tenha ouvido essa mulher. Ele começa a achar bizarro. Enfim, gente, a moral da história é que quando eles começam a investigar, eles vão pegar um cara que é especialista em TI. Eu não vou lembrar o nome dele agora. E ele consegue rastrear e tal o IP de onde estava sendo mandado alguma das ameaças e tal, onde estava sendo mandado as mensagens também do encontro, né, com ele da falsa mulher. E leva à residência de um cara que era amigo dele. Ao entrarem lá, ele vê que eles descobrem que esse cara namorava a Goliath, que passou a viver com ele depois que tinha perdido a casa no incêndio. Ou seja, ela não estava fugida, ela estava vivendo com ele. E aí, na verdade, o que eles descobrem é que a tal da Kari era uma vítima da história, não a Goliath. Tá? A Goliath, ela era a culpada que tinha armado tudo isso para se vingar. Durante esse tempo inteiro que teve essa história toda, essa Goliath, né, se passava pela Kari, que estava totalmente desaparecida, ninguém sabia onde estava. E aí, ainda que não tenham achado muitas provas e tal, né, para prender a responsável e tal, eles conseguiram, através de impressões digitais, encontradas no carro e tal, da mulher que tinha sumido, e também eles fizeram um teste e tinha sangue no negócio. Ele acaba, mesmo com a ausência do corpo, eles nunca encontraram o corpo, eles conseguem prender essa mulher. Enfim, gente, eu achei bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Aí tem uma parte também que ela é tão doida, que ela tentou incriminar. Faz lá que tudo isso que ele tava fazendo era a mulher dele, a ex-mulher, que já nem lembrava que esse homem existia, só porque tinha filho que lembrava, que tinha filho com ele. Gente,
Olha, a tal da Kari, que foi morta, ela nunca teve o corpo encontrado. Nunca teve. A Liz, que foi provavelmente quem a matou, como tinha digital, né, e tal, dela no carro da Kari e tudo, e acharam essa tal do sangue, eles conseguiram prender e ela foi condenada à prisão perpétua. Portanto, ela está presa desde 2017. E não tem chance de diminuir essa pena, tá? Ela não tem como sair por bom comportamento, que nem aqui no Brasil e tal, não tem essa parada. Bom, o David tá vivo, ele dá a entrevista e tudo, né? E ele fala que ele ficou totalmente traumatizado com isso que aconteceu, que isso mudou a vida dele. E que ele sente muito culpado, porque ele na verdade, fez com que essa psicopata conhecesse a outra e matasse a outra. Então ele se sente muito culpado por isso. Bom, é isso, eu gostei bastante, minha nota é de excelente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo e de se inscrever no canal. Fui!